Bem-vindo ao Caminho da Salvação. Ouça agora os capítulos 8 e 9 do livro A Cana Ferida, de Richard Sibbes. Deus abençoe. Capítulo 8. A ternura exigida aos ministros para com os principiantes. Os teólogos precisam, portanto, estar atentos a como lidam com estes em diversos particulares. Primeiro, que sejam cuidadosos para não forçar as coisas alto demais, transformando em evidências gerais e necessárias da graça aquilo que não condiz com a experiência de muitos bons cristãos, e depositando a salvação e a condenação sobre coisas que não são aptas a carregar peso tão grande. Por meio disso, os homens são, sem fundamento, lançados por eles mais abaixo do que podem rapidamente ser reerguidos por si mesmos ou por outros. Os embaixadores de um Salvador tão gentil não devem ser dominadores, estabelecendo-se nos corações do povo onde somente Cristo deve assentar-se como em seu próprio templo. O respeito excessivo ao homem foi uma das portas de entrada do papado. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Nem mais nem menos. Exatamente isso. Quão cuidadoso foi São Paulo em casos de consciência para não lançar um laço sobre qualquer consciência fraca. Devem igualmente acautelar-se para não esconderem seu significado em discursos sombrios, falando nas nuvens. A verdade nada teme tanto quanto a ocultação, e nada deseja tanto quanto ser claramente exposta à vista de todos. Quando está mais nua, é mais amável e poderosa. Nosso bendito Salvador, assim como assumiu nossa natureza, também assumiu nossa maneira familiar de falar, o que foi parte de seu esvaziamento voluntário. São Paulo era um homem profundo, contudo tornou-se como uma ama para os mais fracos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Aquele espírito de misericórdia que estava em Cristo deve mover seus servos a contentarem-se em humilhar-se pelo bem dos mais humildes. O que fez o reino do céu sofrer violência, Mateus capítulo 11, versículo 12, após o tempo de João Batista, senão o fato de verdades consoladoras terem sido expostas com tal clareza e evidência que o povo foi de tal modo afetado por elas, a ponto de lhes oferecerem uma santa violência? Cristo escolheu para pregar a misericórdia aqueles que mais sentiram misericórdia, como São Pedro e São Paulo, para que fossem exemplos do que ensinavam. São Paulo fez-se tudo para com todos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, inclinando-se a eles para o bem deles. Cristo desceu do céu e esvaziou-se de sua majestade em terno amor pelas almas. Não desceremos nós de nossos altos conceitos para fazer bem a qualquer pobre alma? Seria o homem orgulhoso depois de Deus ter sido humilde? Vemos os ministros de Satanás se transformarem em todas as formas para fazer prosélitos. Mateus capítulo 23, versículo 15. Um jesuíta será qualquer homem. Vemos homens ambiciosos estudarem a acomodação de si mesmos aos humores daqueles por quem esperam ser elevados. E não estudaremos nós a aplicação de nós mesmos a Cristo por quem esperamos ser avançados, ou melhor, com quem já estamos assentados em lugares celestiais? Depois de sermos ganhos para Cristo, devemos trabalhar para ganhar outros para Cristo. A santa ambição e o zelo nos moverão a assumir a disposição de Cristo, mas devemos primeiro despojar-nos de nós mesmos. Não devemos, em terceiro lugar, atormentar as mentes deles com disputas curiosas ou duvidosas. Romanos capítulo 14, versículo 1. Pois assim os distrairemos e cansaremos, e daremos ocasião para que abandonem o cuidado de tudo. Aquela era da igreja que foi mais fértil em questões sutis foi a mais estéril em religião, pois faz o povo pensar que a religião é apenas uma questão de intelecto, no atar e desatar de nós. O cérebro dos homens voltados para esse caminho costuma ser mais quente do que seus corações. Não obstante, quando somos lançados em tempos e lugares onde surgem dúvidas sobre pontos fundamentais, aqui o povo deve trabalhar para ser estabelecido. Deus permite que questões surjam frequentemente para a prova de nosso amor e exercício de nossas faculdades. Nada é tão certo quanto aquilo que se torna certo depois de ter sido duvidado. O abalo estabiliza e enraiza.
Em uma era contenciosa, é algo prudente ser um cristão e saber em que firmar suas almas. É um ofício de amor, aqui, remover as pedras e suavizar o caminho para o céu. Portanto, devemos cuidar para que, sob pretexto de evitar disputas, não permitamos que uma parte adversária ganhe terreno sobre a verdade, pois assim poderemos facilmente trair tanto a verdade de Deus quanto as almas dos homens. E da mesma forma, falham aqueles que, por excessiva austeridade, afastam as almas perturbadas de obterem consolo por meio deles. Por este comportamento, muitos abafam suas tentações e queimam interiormente porque não tem ninguém em cujo seio possam desabafar sua dor e aliviar suas almas. Não devemos nem ligar onde Deus desliga, nem desligar onde Deus liga, nem abrir onde Deus fecha, nem fechar onde Deus abre. O uso correto das chaves sempre é bem-sucedido. Na aplicação pessoal, deve haver grande cautela, pois um homem pode ser um falso profeta e ainda assim falar a verdade, se não for uma verdade para a pessoa a quem ele fala. Se ele entristece aqueles a quem Deus não entristeceu, Lamentações capítulo 3, versículo 33, por verdades inoportunas ou por consolos de modo equivocado, os corações dos ímpios podem ser fortalecidos. O alimento de um homem pode ser a ruína de outro. Se olharmos para o temperamento geral destes tempos, as escrituras que despertam e acordam são as mais adequadas. Contudo, há muitos espíritos quebrantados que precisam de palavras suaves e oleosas. Mesmo nos piores tempos, os profetas misturavam doce consolo para o remanescente oculto de pessoas fiéis. Deus tem consolo. Consolai o meu povo. Isaías capítulo 40, versículo 1. Tanto quanto levanta a tua voz como a trombeta. Isaías capítulo 58, versículo 1. E aqui também se faz necessário uma advertência. A misericórdia não nos rouba o reto juízo a ponto de tomarmos tições fedorentos por pavios que fumegam. Ninguém clamará mais por misericórdia dos outros do que aqueles cujo quinhão é a devida severidade. Este exemplo não endossa a tibieza, nem a indulgência excessiva para com aqueles que precisam de avivamento. Doenças frias devem ter remédios quentes. Contou para o justo louvor da igreja de Éfeso que não podia suportar os que são maus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Devemos suportar os outros de tal modo que revelemos, ao mesmo tempo, um desagrado pelo mal. Nosso Salvador Cristo não se absteve de repreensão aguda onde viu enfermidades perigosas em seus discípulos mais amados. Traz maldição fazer a obra do Senhor negligentemente. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Mesmo quando é uma obra de justa severidade, como ao embainhar a espada nas entranhas do inimigo. E aqueles a quem permitimos serem traídos por seus piores inimigos, seus pecados, terão justa causa para nos amaldiçoar em outro dia. É difícil preservar os limites justos de misericórdia e severidade sem um espírito superior ao nosso, com o qual devemos desejar ser guiados em todas as coisas. Aquela sabedoria que habita com a prudência, Provérbios capítulo 8, versículo 12, guiar-nos-á nestes particulares. Sem ela, a virtude não é virtude, e a verdade não é verdade. A regra e o caso devem ser colocados juntos, pois se não houver uma visão aguçada, a semelhança aparente nas condições será a geradora de erros em nossas opiniões sobre elas. Aqueles espíritos ardentes, tempestuosos e destrutivos no papado, que buscam promover sua religião pela crueldade, mostram que são estranhos àquela sabedoria que vem do alto, que torna os homens gentis, pacíficos e prontos a mostrar a misericórdia que eles próprios sentiram antes. É uma maneira de prevalecer tão agradável a Cristo quanto à natureza humana, prevalecer por meio de alguma paciência e moderação. E, no entanto, frequentemente vemos um espírito falso naqueles que clamam por moderação. É apenas para conduzir seus próprios projetos com maior força, e se provarem ter a mão prevalecente, dificilmente mostrarão aos outros a moderação que agora pedem. E há também um tipo orgulhoso de moderação, quando os homens se propõem a censurar ambas as partes como se fossem mais sábios que ambas, embora, se o espírito for reto, um observador possa ver mais do que aqueles que estão em conflito. Capítulo 9. Governantes devem ser ternos com os fracos, assim como os cristãos em particular. Assim, nas censuras da igreja,
É mais adequado ao Espírito de Cristo inclinar-se para a parte mais branda e não matar uma mosca na testa com um malho, nem excluir homens do céu por uma ninharia. As próprias tesouras do tabernáculo eram feitas de ouro puro, para mostrar a pureza daquelas censuras pelas quais a luz da igreja é mantida brilhante. Aquele poder que é dado à igreja é dado para a edificação, não para a destruição. Quão cuidadoso foi São Paulo para que o coríntio incestuoso, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, arrependendo-se, não fosse engolido por excessiva dor. Quanto aos magistrados civis, eles, por exigências civis e razões de Estado, devem deixar que a lei siga seu curso. Contudo, até aqui devem imitar este rei manso. Não misturar amargura e paixão com a autoridade derivada de Deus. A autoridade é um raio da majestade de Deus e prevalece mais onde há menos mistura daquilo que é do homem. Requer mais do que a sabedoria comum para geri-la corretamente. Esta corda não deve ser esticada demais, nem afrouxada demais. A justiça é algo harmônico. Ervas quentes ou frias além de um certo grau matam. Vemos até elementos contrários preservados em um só corpo por uma sábia temperança. A justiça em rigor é frequentemente injustiça extrema, onde algumas circunstâncias consideráveis deveriam inclinar à moderação, e o acerto de contas será mais fácil por pender antes para a moderação do que para o rigor. O comportamento insolente para com pessoas miseráveis, se humilhadas, é indecoroso em qualquer um que espere misericórdia para si mesmo. A miséria deve ser um ímã de misericórdia, não um estrado para o orgulho pisar. Às vezes acontece que aqueles que estão sob o governo de outros são os mais injuriosos por teimosia e censuras duras, nisso depreciando e desencorajando os esforços dos superiores para o bem público. Em tão grande fraqueza da natureza humana, e especialmente nesta era enferma do mundo, devemos aceitar de bom grado qualquer felicidade moderada que desfrutemos pelo governo, e não sermos inteiramente como um prego na ferida, exasperando as coisas por interpretações erradas. Aqui, o amor deve ter um manto para lançar sobre os erros menores daqueles que estão acima de nós. Frequentemente, o homem pobre é o opressor por clamores injustos. Devemos trabalhar para dar a melhor interpretação às ações dos governantes que a natureza das ações possivelmente suporte. Em último lugar, há algo para os cristãos em particular, para todos nós em nossas relações comuns, a observar. Somos devedores dos fracos em muitas coisas. Primeiro, sejamos vigilantes no uso de nossa liberdade e trabalhemos para ser inofensivos em nosso comportamento, para que nosso exemplo não os force. Há uma força de comando em um exemplo, como Pedro, Gálatas capítulo 2. A frouxidão de vida é crueldade para conosco e para as almas de outros. Embora não possamos impedi-los de perecer, os que hão de perecer quanto ao resultado, contudo, se fizermos aquilo que é apto por si só para destruir as almas de outros, a ruína deles nos é imputável. Segundo, que os homens acautelem-se de assumir o ofício de Satanás, depreciando as boas ações de outros, como ele fez com as de Jó. Serve Jó a Deus por nada? Jó capítulo 1, versículo 9. Ou caluniando suas pessoas, julgando-as de acordo com a maldade que está em seus próprios corações. O diabo ganha mais com tais desânimos e com estas afrontas que são lançadas sobre a religião do que com fogo e fogueira. Estas, como geadas inoportunas, cortam todas as ofertas graciosas no broto, e tanto quanto neles reside, com Herodes, trabalham para matar Cristo nos jovens professantes. Um cristão é uma coisa consagrada e sagrada, o templo de Cristo. E aquele que destruir o seu templo, a este Deus destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Terceiro, entre as coisas que devem ser evitadas, há entre os cristãos em particular uma usurpação audaciosa de censura para com os outros, não considerando suas tentações. Alguns excluem da igreja e desconsideram como irmãos em um momento de paixão.
Mas os distúrbios não alteram as relações verdadeiras. Embora o filho, em um acesso de fúria, renegue a mãe, contudo a mãe não renegará o filho. Há, portanto, nestes tempos de julgamento, bom fundamento para a advertência de São Tiago de que não deve haver muitos mestres. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Que não devemos ferir uns aos outros por censuras apressadas, especialmente em coisas de natureza indiferente. Algumas coisas são conforme a mente daquele que as faz ou não as faz, pois ambos podem fazê-lo para o Senhor. Um objetivo santo em coisas de natureza intermediária torna os julgamentos dos homens, embora aparentemente contrários, contudo não tão censuráveis. Cristo, pelos bons objetivos que vê em nós, ignora qualquer mal neles, a ponto de não o imputar a nós. Os homens não devem ser excessivamente curiosos em espreitar as fraquezas alheias. Devemos trabalhar antes para ver o que eles têm que é para a eternidade, para inclinar nosso coração a amá-los, do que para aquela fraqueza que o Espírito de Deus com o tempo consumirá, para nos afastar. Alguns pensam ser força de graça não suportar nada nos mais fracos, enquanto os mais fortes são os mais prontos a suportar as enfermidades dos fracos. Onde há mais santidade, há mais moderação, onde esta puder existir sem prejuízo da piedade para com Deus e do bem de outros. Vemos em Cristo um temperamento maravilhoso de santidade absoluta com grande moderação. Neste texto, o que teria sido de nossa salvação se ele tivesse se mantido em termos rígidos e não tivesse se inclinado tão baixo para conosco? Não precisamos afetar ser mais santos que Cristo. Não é lisonja fazer como ele faz, desde que seja para edificação. O Espírito Santo contenta-se em habitar em almas enfumaçadas e ofensivas. Oh, que esse Espírito soprasse em nossos espíritos semelhante disposição misericordiosa. Suportamos o amargor do absinto e de outras plantas e ervas desagradáveis apenas porque temos alguma experiência de alguma qualidade salutar nelas. E por que deveríamos rejeitar homens de dons e graças úteis apenas por alguma aspereza de disposição que, assim como nos ofende, entristece a eles mesmos? A graça, enquanto vivemos aqui, está em almas que, assim como são imperfeitamente renovadas, também habitam em corpos sujeitos a diversos humores, que inclinarão a alma ora ao excesso em uma paixão, ora ao excesso em outra. Busser era um teólogo profundo e moderado. Após longa experiência, resolveu não recusar ninguém em quem visse algo de Cristo. Os melhores cristãos neste estado de imperfeição são como ouro que é um pouco leve demais, o qual precisa de alguns grãos de tolerância para ser aceito. Deveis conceder aos melhores a sua tolerância. Devemos suprir, a partir de nosso amor e misericórdia, aquilo que vemos faltar neles. A Igreja de Cristo é um hospital comum, onde todos estão em certa medida doentes de alguma enfermidade espiritual ou outra, para que todos tenhamos motivo de exercitar mutuamente o espírito de sabedoria e mansidão. Para que possamos fazer isso, primeiro, revistamo-nos do Espírito de Cristo. O Espírito de Deus carrega uma majestade consigo. A corrupção dificilmente cederá à corrupção em outro. O orgulho é intolerável para o orgulho. As armas desta milícia não devem ser carnais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Os grandes apóstolos não iniciariam a obra do ministério até que fossem, por assim dizer, revestidos de poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. O Espírito só trabalhará com suas próprias ferramentas, e deveríamos pensar que afeição Cristo teria com a parte neste caso. Aquele grande médico, assim como tinha um olho perspicaz e uma língua que cura, também tinha uma mão gentil e um coração terno. E em segundo lugar, assumamos a condição daquele com quem lidamos. Nós somos, ou fomos, ou podemos ser tais. Tornemos o caso nosso, e além disso, consideremos em quão próxima relação um cristão está para conosco, como um irmão, um membro companheiro, herdeiro da mesma salvação. E, portanto, tomemos sobre nós um terno cuidado deles de todas as formas, e especialmente em nutrir a paz de suas consciências. A consciência é algo terno e delicado, e assim deve ser tratado. É como uma fechadura. Se as engrenagens forem perturbadas, será difícil de abrir.